Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gabi Quirilos e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre moda crochê. Chama a vinheta! Se você está caindo aqui de paraquedas num dia qualquer do futuro, seja muito bem-vindo ao São João do ano de 2021. Nosso segundo ano consecutivo sem curtir como a gente gosta. Quem é aqui do Nordeste sabe que o São João é uma das festas mais importantes do ano. Eu sou nordestina, pernambucana do Recife e não posso deixar de compartilhar com você esse sentimento. Se você é nordestino, você já tem isso correndo na sua veia. Se você não é, pega o meu Nordeste emprestado, que aqui tem muita coisa bacana para você conhecer. Eu dei essa peça que vamos aprender hoje, um colete, o nome de Dona Ana Batista, que é a mãe do rei do Baião, nosso Luiz Gonzaga, que aparentemente não respeitava o seu pai, o Januário, que segundo Dona Ana Batista tocava muito melhor do que ele. E o velho Lua, anos depois, retratou isso numa música dizendo: Luiz respeita Januário, parafraseando a sua mãe. Então, com isso você já aprende que moda tem que ter conceito, né, gente? Moda é uma arte e arte tem que ter conceito. Fica o seu primeiro aprendizado. E agora nós vamos conhecer o material que vamos usar para fazer essa maravilha aqui. Vamos começar a falar de material, mas vocês me conhecem e sabem que a minha forma de falar material tá cada vez menos fechada. Isso significa que eu quero deixar vocês bem à vontade para escolher o que tem na sua cidade, o que você tem em casa, enfim. Eu tô usando um fio aqui, são 2 novelos de um fio 100% algodão, bem torcidinho, com um tex de aproximadamente 295. E apesar de no rótulo ter indicação da agulha 1,5, eu tô usando 4,5. Essa é a hora que eu apavoro vocês, mas tudo tem uma explicação. Essa é uma peça super fluida que carrega com ela alguma transparência para mostrar aquela silhueta do corpo. Por isso mesmo eu não acinturei. Se vocês forem nos sites de moda, vocês vão ver que uma peça transparente ela nunca é muito acinturada porque parece too much. Então ela sempre fica uma peça mais solta e mostra a silhueta do corpo de uma forma discreta, de uma forma leve e deixa um visual muito feminino e muito elegante. Então é isso que a gente vai conseguir com essa trama aqui super aberta e para isso a gente precisa de uma agulha mais grossa para ficar o mais leve possível. A vantagem disso é que você vai ter uma peça super fácil de fazer, super rápida e bem econômica. Lembrando para vocês que eu estou usando 2 novelos de 500 metros, mas eu sou um tamanho P. Um número 38 aproximadamente. Se você for pro M, pode ser que você precise de mais um novelo. Pode ser não, eu tenho quase certeza. Portanto, para não ter problemas depois de diferença de coloração, né? Você já vai adquirir 3 novelos. E eu acho que fica nos 3 para o G também. Mas isso eu não posso garantir para você. Porque é uma coisa que depende do seu ponto, depende do tamanho, do comprimento que você vai querer fazer. Enfim, tem umas nuances aí que você vai ter que pegar um pouco de prática para poder fechar, fazer de uma forma bem definitiva. E aí são aquelas coisas, fita métrica, agulha de tapeçaria para finalização, tesoura, aquelas coisas que a gente usa sempre. Joia? Então vamos para a mesa agora que eu vou te ensinar a fazer a trama. Gente, a primeira coisa que eu vou passar para vocês, lembra que eu falei que essa aula vai ser um roteiro, então não vai ter mãozinha fazendo crochê aqui. Até porque é uma peça muito fácil, o mais importante vai ser a gente conseguir construir a modelagem do que fazer o crochê propriamente dito, certo? Então, sem dificuldade, coragem aí, peguem na minha mão e vamos lá. O motivo é o seguinte, nós temos 7 pontos altos e uma corrente. 7 pontos altos, uma corrente, 7 pontos altos, uma corrente. E por isso mesmo, você vai fazer uma construção de um cordão de correntes inicial, certo? Em números múltiplos de 8, que são os 7 mais 1. E no final, você vai colocar apenas 7. Porque quando você chegar aqui, no final, você não vai ter a correntinha, que não tem buraquinho aqui. Então é isso, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chegar no final da medida, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apenas. E o que acontece? Qual é a medida? A medida, você vai pegar a sua fita métrica e vai localizar um pouquinho abaixo da sua cintura, certo? Vai dar a voltinha um pouquinho abaixo da sua cintura e vai construir o cordão de corrente respeitando esses múltiplos que eu falei aqui, mais ou menos nessa medida, certo? Ele é um colete aberto, não tem botão, então você não vai ter muito problema.
Você vai subir até a sua cava. A cava a gente já conversou em outras ocasiões, que ela vai mais ou menos até 4 dedos abaixo da sua axila, né, gente? Então, quando chegar 4 dedos abaixo da sua axila, você vai parar. Por quê? Porque você vai fazer a divisão e construir as duas partes da frente e a parte das costas. E aí eu tô dobrando ele aqui direitinho, ajeitando ele direitinho para vocês verem como se dá essa construção. Ou seja, vocês vão fazer ele retinho, né? Aqui, dando as voltinhas no seu cordão de correntes, fazendo o motivo. E quando chegar aqui, vocês vão dividir. Vão colocar marcador aqui e aqui e vão prender o fio fazendo só essa parte, depois só essa parte e depois só a parte de trás. E como é que vai ser isso? Vamos ver agora. Chegando cá em cima, você não tem essa parte aqui. Você tá só com isso aqui, né? Que você chegou, aí você dobrou. Olha, as buzinas dos carros, estamos na hora do rush. Então, me desculpem, mas é inevitável. Estamos só com isso aqui, porque a gente tá, né, fazendo uma peça única. Na verdade, o que a gente tem é um grande lençol, não é isso? E aí, chegando nessa parte, eu deixei mais ou menos, olha só, um palmo de uma mão aqui, certo? Que é a abertura do nosso colete. Dobrei em partes iguais e botei um marcador, tá? Aí agora comecei a tecer só essa parte, que vai ter o quê? Ela vai ter a cava e o decote. E a parte de trás que vai ter duas cavas, né? A parte de trás ela tem duas cavas e o outro lado. Então o que você vai fazer é dobrar a sua peça, certo? Dessa forma. Lembrando que por enquanto você só tem isso aqui. Você vai dobrar e aí você vai deixar um espaço assim de sua mãozinha, porque você ainda não tem um acabamento, né? Então é o espaço de sua mãozinha. E você vai dobrar ela em 3 faces, né? Fechar assim e botar os marcadores para poder se guiar. Partes iguais aqui, a parte de trás vai ficar um pouquinho maior. E aí vamos tecer agora apenas esse quadrante, né? Eu tô aqui, vou começar a tecer essa parte daqui de cima. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou diminuir os quadrados. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um quadrado inteiro. E aqui, olha só, eu fui diminuindo. Em cada uma das carreiras eu suprimi um ponto, ou seja, eu teci 2 correntes iniciais e depois fiz um ponto alto sem finalizar, né? Tirei apenas as 2 primeiras laçadas, fui para o próximo ponto, fiz outro ponto alto sem finalizar e finalizei os 3 juntos e segui normalmente. E aqui no final, antes de subir, eu suprimi o antepenúltimo e o penúltimo ponto. Da mesma forma, fiz uma diminuição e aqui eu fiz o ponto alto. Se você não souber fazer diminuição, aí você deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai fazer uma aula só de diminuição. Mas é importante que você preste atenção no roteirinho, certo? Aí vocês prestem atenção. Aqui, antes de começar a cava e o decote, eu tinha quantos quadrados? Vamos fazer uma conta de padaria aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? No final, o que é que aconteceu? Para fazer a minha cava, eu suprimi 2 quadrados inteiros. Vocês estão vendo? Esses 2, eles foram por espaço, ó. 2 quadrados inteiros não, né? Porque aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos do segundo quadrado. Então, eu diminuí um quadrado inteiro, fui diminuindo, diminuí um quadrado inteiro. E quando chegou no segundo, eu diminuí 3 ou 4 pontos. Isso você vai medir em você do segundo quadrado. E para fazer a cava, o que é que eu fiz? Diminuí, olha só. 1, 2, diminuí 2 inteiros. Chegou aqui, não tem nada. Então, eu acabo aqui o meu ombro com 1 quadrado e um pouquinho do segundo. E fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Atrás, quando eu fiz aquela minha divisão lá com os marcadores, olha só. Eu fiquei com 1... Opa, vamos direitinho aqui, dividir direitinho pra gente entender o que é que rolou. Eu fiquei com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados atrás. Certo? E eu fiz as duas cavas, né? Porque atrás a gente só tem cava, não tem decote nas costas, não nessa peça. E a gente foi diminuindo, e o que é que eu fiz? Eu diminuí dois quadrados inteiros, vocês estão vendo que daqui não sobrou nada, aqui, e 2 quadrados inteiros também desse lado, fazendo as diminuições. Certo? Vamos ver aqui como é que ficou. Olha cá em cima, olha cá em cima do outro lado. Tá? Quando acabou essa peça, essa parte, né, essa etapa, eu estava com isso solto e isso solto. Eu virei do avesso e fiz aquela costurinha com ponto baixo pelo avesso. Vejam a costurinha aqui como é que ficou. Eu simplesmente uni as duas faces. E depois, o que eu fiz por último? Já daqui, da minha última costura, eu acabei a minha costura por aqui, comecei a tecer uma carreira de ponto baixo, dando a volta no casaquinho inteiro. Quando chegou aqui na pontinha, eu fiz no mesmo ponto, que era esse ponto da quina, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, para ficar quadradinho assim, olha. E ó, dei a volta, cheguei aqui na outra quina, fiz a mesma coisa, um ponto baixo, um quadradinho, outro ponto baixo, subi. Fechei com baixíssimo, fiz a segunda carreira e aí comecei a tecer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo dentro daquela correntinha da carreira anterior, né? Como se fosse um lequinho, você tem um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, dentro dessa corrente fica um buraquinho, você tece um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, e aí você vai fazendo essa quina perfeita. E assim eu fiz 4 carreiras de acabamento. Aí vocês vejam, fechei por último com ponto baixíssimo e escondi a minha linha. E vocês vejam como é prático fazer essa peça na base do roteiro, sem tutorial, sem pegar numa agulha de crochê. Se vocês tiverem alguma dificuldade, comentem aí embaixo que depois a gente faz um tutorial de diminuição, que pode ser também espelhado numa peça parecida com essa, mas eu quero, em princípio, que vocês prestem muita atenção nesse roteiro e aprendam a fazer a peça na base do roteiro, porque se a gente aprender isso, a gente vai poder fazer muito mais peças e vai começar a entender como se constrói as peças e depois, no futuro, a fazer as nossas próprias peças, certo? Sem copiar ninguém, tá bom? Então, deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam disso aí. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os coleguinhas. É importante para quem trabalha com o YouTube ter essa divulgação, esses compartilhamentos, e a ajuda de vocês é essencial para que a gente continue fazendo esse trabalho. Um beijo grande e até a próxima.